Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez eu venho comentar sobre um evangelho sem egocentrismo, sem egoísmo. Lendo novamente Atos, capítulos do 1 ao 5, nós iremos perceber como a igreja ela começou a crescer, como o cristianismo começou a crescer, a se desenvolver no século I. E nós iremos perceber que dentro dessa perspectiva de crescimento, tivemos coisas bastante interessantes. Como, por exemplo, a primeira coisa que nós observamos nos textos citados é a ousadia que os apóstolos eles pregavam o evangelho. Eles iam às praças públicas, eles anunciavam o evangelho com muita ousadia. A segunda coisa que nós vamos observar no começo é a ousadia de fé que eles utilizavam quanto à confiança em Jesus. Quando o apóstolo Pedro mandou que um aleijado que sentava à porta formosa levantasse em nome de Jesus, e ele imediatamente foi curado. Nós percebemos que a ousadia e os milagres eram coisas que faziam parte do cotidiano daquela igreja, da igreja que se iniciava o crescimento. Mas tinha algo também que era muito interessante. Se você ler de Atos 2 a Atos 4, você vai perceber que não se cobrava nada das pessoas, não se estimulava nada às pessoas. O texto bíblico vai mostrar que as pessoas elas ajudavam por livre e espontânea vontade, sem motivação alguma. As pessoas elas sentiam desejo de partilhar daquilo que possuíam. Elas eram desprovidas de pensar em si próprio, porque o amor que tinha no meio deles era muito real. E diante desta realidade é que nós percebemos os pilares que devem fundamentar a igreja cristã, que é a palavra, o compartilhamento da palavra, a oração, que a oração deve ser uma partilha de todos, unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo princípio, unânimes, sempre unânimes em oração, e a comunhão. Esses são os três pilares que fundamentam o início da igreja cristã, e que são os três pilares que devem ser perseguidos por todas as igrejas que se dizem cristãs no mundo. São os três pilares, porque sem a palavra as pessoas vão errar o caminho, porque a palavra é a bússola, é o manual do servo de Deus, do crente, daquele que professa a fé em Cristo Jesus. A oração é algo imprescindível, porque a oração é o mecanismo que faz com que haja intimidade é uma conversa, é um diálogo que abre a intimidade
entre o servo e o seu senhor. E a comunhão é um exercício de ajuda mútua, é um exercício de preocupação com a vida do próximo. E com isso nós observamos que a igreja crescia assustadoramente. Ela assustava os políticos da época, ela assustava os líderes da época, porque era muito o crescimento que havia naquele momento. Enquanto Pedro foi preso, a igreja estava lá em oração, pelejando em oração, lutando em oração, clamando a Deus para que intervisse na causa de Pedro. Então, são os 3 pilares que são imprescindíveis para a igreja cristã e deve ser perseguido por todos nós. E se você concorda, você compartilha esse vídeo, você curte, você mostra às pessoas que fazem parte da mesma fé que a sua. Os 3 pilares que são importantíssimos para a fé cristã: a palavra, a oração e a comunhão. A palavra, que é a bússola, a oração, que é o exercício de intimidade, e a comunhão, que é o exercício do amor ao próximo. Então, essa é a mensagem que deixo para vocês hoje, que possamos buscar os 3 princípios da fé cristã em nosso meio, e que Jesus abençoe você, e até a próxima. Tchau, tchau.